Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. A Ele a glória para sempre. Amém. Aplaude o Rei Jesus. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém? Vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. O título: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa, o fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que com ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: Senhor, se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou ambos. Disse-lhe: Pois qual amarás mais? Simão respondendo disse: Para mim é aquele que mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-lhes os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Mas esta de que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, porque pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhes são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pega na mão de alguém que está aí do seu lado, olhos nos olhos, fala assim com essa pessoa: a sua fé
te salvou. Vai-te em paz. Aplaude o Rei Jesus. Senta nos seus assentos, não senta em cima da Bíblia. Feche os seus olhos. Ultimamente Deus tem me incomodado de pregar a palavra que vai lá no profundo no seu coração, para quebrantar o coração do povo, para que o povo vire crente de verdade, aprender o que é amor. Ali estava Jesus na casa de um fariseu, certamente um pecador, um publicano, mas Jesus veio para eles, pois para isso o Filho de Deus veio ao mundo. E era necessário que Jesus rodasse em muitas casas, em muitas cidades, visitando como Zaqueu ele visitou. E este fariseu teve o privilégio de receber Jesus Cristo. Quem quer ter o prazer de receber Jesus Cristo? Levanta a mão. Dá glória a Deus. Aplaude o Rei Jesus. Mas na verdade, hoje eu vou e te digo, você já recebeu. Ele está dentro do seu coração. Aplaude o Rei. Ele já habita em você. Você é casa, moradia do Messias hoje. Naquele tempo ele ainda estava na terra, e era necessário que ele andasse sobre a terra, mostrando as suas obras, os sinais, milagres, maravilhas, mostrando o seu poder, a sua grandeza, ensinando o povo a conhecer o Pai dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Jesus veio à terra ensinar o povo a adorar o Pai em espírito e em verdade. E no meio dos pecadores seria mais fácil para fazer o povo conhecer o Pai. Por quê? Porque no meio dos pecadores há necessidade de cura, há necessidade de milagre, porque o salário do pecado é a morte. E antes que a morte chegasse, Jesus veio trazer a salvação. E ali estava Jesus, em mais uma missão, usando o próprio povo, usando a própria falha do ser humano, para ensinar o ser humano a se consertar, a adorar a Deus. Todos os lugares que Jesus andava, ele usava como exemplo os próprios pecados de cada um cidadão. Cada um erro se tornava em ensinamento bíblico. Cada uma falha que eles erravam, Jesus ensinava como deveria ser. Aquele publicano recebeu um que quando ele estava na terra, poucos tiveram esse privilégio de receber em sua casa. Naquele momento, aquele homem, eu acho que não teve a ideia de quem estava entrando em sua casa. Se você soubesse quem fala contigo, foi o que ele respondeu também à mulher de Samaria, Rodrigo. Se tu soubesse, mulher, quem fala contigo, tu me pediria água. Eu quero te mostrar que aquele que você serve é grande,
é poderoso, é rei. E o que habita dentro de você não habita dentro de qualquer um. Aplaude, porque Ele é bom. O publicano estava prestes a ter um ensinamento, porque muitas vezes nós achamos o tal, e Deus usa um pequenininho, mais miserável, para nos corrigir, para nos ensinar a andar certo, para nos mostrar que nós somos falhos e pecadores. Pois Zaqueu era também pecador, e Jesus falou: para eles eu vim ao mundo. E aquele publicano também era um pecador. E aquele fariseu, ele não tinha ainda refletido o tamanho da grandeza daquele que pisou os pés em tua casa. Se ele soubesse e estivesse vivo hoje, ele seria um felizardo. Ele teria história para contar. Olha, Jesus entrou na minha casa. Esse Jesus que cura, esse Jesus que vocês falam dele, que sapateia, que relampeia, que expulsa demônio, eu recebi em minha casa. Mas uma falha ele teve. Deus permitiu que uma pecadora entrasse pelas portas, chegasse até este publicano, passou por ele e foi até Jesus Cristo, e começa agora a chorar sobre os pés de Jesus, com lágrimas molhavam os pés do Messias, e com lágrimas ela chorava e regava os pés de Jesus. E essa pecadora quebra agora um vaso de alabastro caro, uma das coisas raríssimas daquela época era a essência de alabastro, de mirra. E ela não queria saber o valor, quanto custava, o que era, o que não era. E ela quebrou e começa agora a ungir a cabeça, os pés, todo o corpo, na verdade. Porque tocando nos pés, você tocou em todo o corpo, porque todo o corpo habita o Espírito Santo. Aplaude o Rei, sabedoria. Porque até as vestes são consagradas a você, pela sua purificação. Se você bem vê, a mulher que tocou na orla de Jesus, ela foi curada. E se ela teve o prazer de tocar no Messias, e enxugar com seus cabelos os pés de Jesus, naquele momento ela estava mostrando o tamanho do amor pelo Messias, o tamanho do arrependimento por ser uma pecadora. Naquele momento ela estava envergonhando o publicano. Por quê? Porque Jesus disse: eu entrei em sua casa e nem água você deste para lavar os meus pés. Mas essa mulher pecadora quebrou um vaso de alabastro, ungiu os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Eu quero te falar que aquela mulher teve mais consideração por Jesus
do que o publicano que recebeu em tua casa. Muitas vezes, filho meu, você tem recebido profetas em tua casa. Muitas vezes você tem recebido homens de Deus, mulheres de Deus, e não tem dado valor. Muitas vezes, filho meu, Deus está querendo te honrar, e você não está enxergando quem fala contigo. Muitas vezes Deus colocou pessoas ao teu lado, separados de Deus, filhos de Deus, anjos do Senhor, para estar ao seu lado, e você não abriu os olhos, está como um publicano, não está dando valor, está deixando a sua bênção escorregar pelas suas mãos. Jesus é tão humilde, mas naquele momento Jesus mostrou o seu valor. Quando ele mostrou o seu valor, quando ele respondeu ao publicano: olha, homem, ele quis dizer, o rei, aplaude o rei, o Filho do Deus vivo, o único mediador entre Deus e o homem, entrei na sua casa, nem água você usou para lavar os meus pés. Ele quis dizer que ele não teve o que deveria ter. Ele quis dizer que ele não foi recebido como deveria ser. O Espírito que habita em você está em ti. E existe milhões de pessoas lá fora que não têm o que eu quero te falar. Ele está vivo. Ele continua no meio de vós. E a casa que ele entra hoje é o seu coração e faz moradia. Ele habita dentro de você. Segura, trata bem, receba-o com amor, porque hoje ele não só veio te fazer uma visita, ele não vai sair mais, ele vai habitar dentro de você. Vós sereis templo do Espírito Santo. Em verdade, eu vou-lo-ei te digo. Assim disse o Senhor: vai-te em paz. Como ele disse àquela pecadora, a sua fé te salvou. A fé em dar o melhor para Deus, a fé em acreditar que Deus vai te restituir, a fé em não olhar para a perda, a fé em acreditar que Ele é Deus na tua vida, que cada uma moeda, como a viúva pobre entregou ao Senhor, Ele vai te restituir. Acreditar é isso. Fidelidade até a morte. O Senhor uma vez disse comigo: servir a Deus é uma questão de honra, e poucos têm reconhecido essa honra. Andar na presença de Deus é uma questão de honra, porque você tem proteção de Deus. Aquela mulher pecadora se tornou uma das mulheres mais felizardas do planeta Terra. E a Bíblia diz: aonde for levado o Evangelho aos 4 cantos do mundo, será contado o que essa mulher fez, para que todos saibam que Jesus perdoa os pecadores.
que Jesus aceita a oferta de pecadores, que Jesus aceita o amor dos pecadores. Aos quatro cantos da terra será contado o que essa mulher fez. Uma questão de honra misturado com atitude. E aquele homem escarnecia. Se ele soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, ele quis dizer: Jesus não deixaria. Pois a história, Cândido, foi ao contrário, amigo meu. Se todo mundo pudesse tocar em Jesus Cristo, sairiam abençoados por Deus. Todo mundo que toca no Messias sai abençoado. Aquela mulher, Cândido, saiu daquela casa abençoada por Deus. E aquele homem que abriu a porta e o recebeu, e não deu o conforto que deveria dar a ele, realmente, ele não foi tão felizardo quanto aquela que entrou, invadiu, quebrou um vaso de unguento e ungiu seus pés. Eu te falo, filho meu, da onde você menos espera é que as coisas acontecem no reino de Deus. Às vezes você espera de um e Deus usa o outro. Às vezes você prega para a mãe e Deus pega o filho. Seja como o vento. Ouça minha voz, não sei de onde vem e nem para onde vai. Somos como o vento, movidos pelo Espírito, levado por Deus. E quando nós somos profeta de Deus, nós não estamos na hora errada e nem no lugar errado. Nós estamos aonde o Espírito nos colocou. E se Deus te colocou aqui, permaneça na presença de Deus. Permaneça. Abra o teu coração para o Senhor fazer moradia, para que Ele possa habitar, para que Ele possa ser feliz. Pois uma coisa eu te falo: todos chegavam, Rodrigo, até Jesus Cristo, pedindo para que tirasse a lepra. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te peço que me cure. Jesus, eu te peço que me faça andar. Jesus, eu te peço que me faça enxergar. Pois iam atrás de Jesus, doentes, paralíticos, pecadores, somente pedir. Todos iam até Jesus, desejando algo que beneficiasse a sua própria vida. Por que Jesus se alegrou com aquela pecadora? Porque eu te falo agora, porque ela foi um dos únicos que não foi para pedir, mas sim para abençoar. Aplaude o Rei, tenha sabedoria. É dando que se recebe. Ela não pediu nada, e o que ela tinha de valor, ela quebrou, regou os pés do mestre e enxugou com os seus cabelos, certamente lindos cabelos longos, para enxugar o pé do Messias. Uma das poucas histórias que, se você analisar, você vai ver que foi uma das únicas pessoas que não chegou até Jesus para pedir, mas sim para abençoar a vida do Messias. Isso alegrou Jesus Cristo.
Porque todos que chegavam até ele já sabia, vai me pedir algo. Mas aquela não queria nada, não pediu nada, chorando, em lágrimas, arrependida certamente da vida que vivia, e que sabia que Jesus tinha o poder de mudar a vida dela. Mas ela não pediu, ela deu. E a Bíblia diz: é dando que se recebe. E essa palavra se tornou tão importante, tão linda e maravilhosa, que Jesus disse: aonde for pregado o meu evangelho, será pregado o que essa mulher fez pela vida dele. Amor, misericórdia. Queira Jesus Cristo. Não pense só em bênção, não pense só em prosperidade, não pense só em mudança. Queira Ele, porque Ele estando em você, vai ter que existir uma diferença na sua vida. Porque aonde Ele habita, existe diferença. Aonde Jesus faz moradia, as coisas acontecem. Derramando Anagasúpia, esse amor que essa pecadora fez, esse amor, essas lágrimas, foram as coisas mais lindas. Se você analisar conforme eu estou te pregando, é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, porque ela era uma pecadora. E o publicano certamente também era pecador, e estava condenando aquela mulher. Dizia o mestre que certamente, se ele conhecesse ela, ele quis dizer então que ela era uma pecadora mais do que qualquer um daquele lugar, porque era uma mulher famosa nos seus pecados, porque era uma mulher terrível, era uma mulher conhecida entre toda a cidade e região, era uma mulher que todos sabiam quem era aquela mulher, porque ele disse: se tu soubesse, Jesus, quem é ela, você não deixaria ela tocar em você. Eu te falo, meu amigo, muitos queriam tocar em Jesus Cristo, mas na intenção de receber, e ela tocou na intenção de agradar ao Messias. Agradar a Deus é o que nós devemos fazer. Tirar um dia para Deus, um jejum, uma consagração, tirar um dia para fazer benefícios ao Senhor, ajudar os pobres, aos paralíticos, aos enfermos. Tirar um dia para evangelizar o povo, tirar um dia para agradar ao Senhor Jesus Cristo. E se você analisar bem, existiam mulheres naquela época que serviam o Senhor com amor e não tinham miséria, não tinham tempo ruim, não tinham ganância, não tinha pena de servir o Messias. No livro de Lucas capítulo 8, ao lado está escrito: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres
que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Você está vendo que para ajudar Deus não existe sexo, não existe idade, beleza, nem tamanho, nem cor. Para ajudar Deus existe um coração bom, quebrantado, pronto para ajudar o Senhor. Aquela mulher fez um ato lindo e maravilhoso. Aquela mulher fez o que muitos homens não fizeram. Existiam 10 leprosos. Existiu também um homem que fez um ato lindo e maravilhoso em reconhecimento ao que Deus fez pela vida dele. 10 leprosos. E Jesus falou: vai, e à medida que vocês forem caminhando, serão curados. E eles foram andando, e de repente um começa a olhar para o outro, e começa a ver, Arthur, ué, a sua lepra está sumindo. E olhava para o outro, a sua também. E esses homens pularam de alegria pela cura da lepra. Eram 10 leprosos. Gratidão foi o que faltou nos 9 leprosos. Foi o que faltou no publicano que recebeu Jesus em sua casa e não deu a Jesus o que deveria dar, recebê-lo bem. Gratidão. 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Cadê a humildade? Cadê o amor? Cadê o reconhecimento? Cadê a gratidão? Cadê os 9 leprosos? Cadê o povo que Jesus tem curado? Cadê o povo que Jesus tem abençoado? Cadê o povo? Cadê o cego? Cadê o surdo? Cadê os paralíticos? Cadê os doentes, os enfermos? Os drogados? As prostitutas? Que ainda se encontram no cativeiro, na mão de Satanás? Cadê o povo que Deus tirou do labirinto do diabo? Cadê o povo que Deus tirou da profundeza das trevas? Cadê o povo que Deus tem dado livramento? Cadê o povo que está escrito que nos últimos dias muitos se esfriariam, porque olharam para o homem e esqueceram de servir a Deus? Em verdade, eu vou-lhe e te digo, manto terra, cadê o povo que Jesus pagou um preço caro por eles? Cadê o povo
que Jesus levou chicoteadas por eles. Cadê o povo? Cadê os ingratos que não reconheceram o Messias? Cadê os ingratos que não receberam conforme ele merecia? Cadê os ingratos que tiveram Jesus em sua casa, tiveram curas em sua casa, tiveram benevolência em sua casa, e não agradaram a Jesus, conforme aquela prostituta? Cadê o povo que não deu o tratamento que Jesus merece? Que uma pecadora envergonhou um publicano, certamente um homem rico, quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus, e com lágrimas molhava os pés do Senhor e enxugava com seus longos cabelos. Cadê o povo que Jesus salvou da morte, das enfermidades? Cadê o povo que estava na garganta de Satanás e Jesus salvou? Eu te pergunto, cadê eles? Cadê os 9 leprosos que se agradaram com a cura do corpo, mas não se agradaram com a presença do Messias em sua vida? Queremos bênção, mas não queremos o Messias. Oh, manto, terra, Anagasúpia, só queremos, venha a nós, e o vosso reino, nada. Vamos pensar um pouquinho, se nós estamos recebendo bem aquele que está dentro de você, aquele que está dentro da sua casa, que você é casa hoje. Vamos pensar bem, se nós estamos agradando a Ele. Vamos pensar bem, se nós estamos lavando os pés dEle com lágrimas. Vamos pensar bem, se quando nós dobramos o joelho, nós choramos nos seus pés. Você pode chorar hoje nos pés de Jesus, como aquela pecadora fez. Quando você orar, ora com sinceridade, ora com arrependimento, para que você faça como aquela pecadora, para que quando as lágrimas caírem dos seus olhos, elas molharem os pés de Jesus. Não deixa uma pecadora, uma prostituta, passar você para trás, que já é um conhecedor da palavra. Não seja envergonhado por um homem ou uma mulher do mundo. Se aquela pecadora agradou o Senhor, muito mais você deve agradá-lo. Muito mais, porque você conhece o Senhor, porque você hoje vive para o Senhor, porque você hoje tem Ele dentro de você. E se Ele está dentro de você,
Ele está então em sua casa. E Ele faz moradia na sua casa. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. A pecadora envergonhou muitos conhecedores da palavra. A pecadora deu a Jesus o que muitos têm condição de dar e não estão dando. Primeiramente, o amor, porque ela não olhou para o vaso de alabastro e o seu valor. Ela não olhou, mas se ela chorava, ela se contemplava em tocar no Messias, em ter o privilégio de regar os pés do Senhor. Isso foi o valor que ela obteve. Ela conseguiu fazer algo que muitos não pensaram em fazer. Ela conseguiu fazer algo que ninguém pensou em fazer. Ela conseguiu fazer algo que ninguém planejou fazer. Ela fez algo diferente. Eu te falo hoje, seja diferente. Aplaude o Rei, seja diferente. Ela fez o que uma grande multidão não conseguiu fazer. Vendo aquele homem que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas. Ninguém o enxergou como rei, ninguém o enxergou como mestre, simplesmente o enxergaram como algo valoroso, não para o Senhor, mas para si próprio. Algo que você só quer, que você só deseja para te beneficiar. Ela enxergou diferente. Ela beneficiou o mestre. Por todo o caminho que Jesus andou, poucos pensaram em ajudar o Messias. As autoridades gestipuladas por Deus. Pastor, todo pastor só sabe mandar. Espírito de Deus. Todo pastor só gosta de mandar. Não é assim não. Não é por aí não. Primeiramente um obreiro, um diácono, evangelista, missionário, presbítero e pastor. Cabe àquele que aprendeu a governar e ensinar. Porque antes de ser pastor, também recebeu ordens. Aplaude o Rei Jesus. E para um pastor chegar hoje a governar e a mandar, ele primeiro teve que aprender, ouvir e obedecer. Você não vê soldado mandando em sargento. Você não vê capitão. Você não vê sargento mandando em capitão, em tenente. Até lá fora, as coisas são organizadas. Dentro da igreja, cabe os menores obedecer os maiores, pois eles estão aptos a ensinar. Nunca você pensa que pastor só manda.
Pois se Jesus pegou 12 para andar com ele, pois ele ensinou os 12, e dos 12 chegou até você hoje. Aplaude o Rei Jesus. A escolinha do Senhor. Não é isso, Cândido? Um ensinando o outro. Os maiores ensinando os menores, depois os menores crescendo, ensinando outros menores. Como se fosse a lei da sobrevivência. Degrau por degrau, autoridade por autoridade. Cuidado, que a boca peca com pequenas palavras. Eu te convido para vir aqui na frente, para a gente dar o término. Venha toda a igreja, põe a mão no seu coração. Já que Jesus entrou na casa do publicano, nós vamos cantar Zaqueu, porque ele também entrou na casa do publicano, na casa de Zaqueu. E onde ele entra, alguma coisa acontece. O Espírito de Deus nessa igreja transborda. Cuidado com tudo, até com seus pensamentos, porque essa igreja é a casa do Deus vivo. E nessa casa nós recebemos Jesus com choros e lágrimas, para que venha nos abençoar. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos. Cantamos junto. Como Zaqueu, Todo mundo. eu quero subir o Mais alto que eu puder, só pra pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Todo para mim. Chama atenção. Chama a atenção dele. Como essa mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, chamou a atenção dele, despertou algo que ninguém teria feito. Ela mostrou amor, o que aquele publicano deveria ter feito quando Jesus entrou em sua casa. Se eu entrar em sua casa, abra o teu coração e eu cearei contigo. Todo mundo. A minha vida ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. todo mundo. Faz um milagre em mim. Entra na Minha casa, entra na minha vida. mexe com minha estrutura. Todo mundo. Sara Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Peça hoje. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Só você e Deus agora. Peça a Ele para entrar em sua casa. E Ele entrando em sua casa, receba o bem. Se Ele está dentro de você, receba o Espírito com carinho, receba o Espírito com amor, para não ser envergonhado por um pecador.
Lembra sempre, eu estou de olho em você. Onde você estiver, eu estarei contigo. Eu habito em você. Eu sou o seu Deus. Tu és como a menina dos olhos de Deus. Deus te tomou por cabeça e não foi por cauda. E eu te falo: entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. faz um milagre em mim. Entra na Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. faz um milagre em mim. Aplaude o rei. Simplesmente você vai falar assim: Jesus, entra na minha casa e não saia mais. E eu lavarei os teus pés, as tuas mãos, a sua cabeça e o seu corpo inteiro com o melhor que eu tiver, porque verdadeiramente tu és filho de Deus. Aplaude o Rei Jesus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis.
mais. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.